tem um assunto bem específico que eu estou conversando praticamente todos os dias com as pessoas que eu trabalho. E é uma linha de pensamento que para a vida profissional ajuda muito em você colocar o teu tempo e o teu esforço naquilo que realmente interessa, naquilo que vai te fazer crescer na tua profissão, na tua empresa, em qualquer plano que você tem. E quem me conhece, eu acho que quem sabe já ouviu falar sobre a visão micro e a visão macro. E isso é uma linha de pensamento que eu coloquei desde o ano passado na minha vida e eu vi que eu estou conseguindo resolver mais questões da minha vida profissional, de onde eu quero chegar, onde eu estou e o que pode estar me impedindo de chegar em alguns objetivos que eu tenho. Então, o que é a visão micro e o que é a visão macro? Resumidamente, a visão micro é a tua visão do teu dia, é a tua rotina e as situações que você lida todos os dias. O trajeto que você faz para o teu trabalho, os colegas que você tem por perto e você tem uma conversa, o desentendimento que você pode ter, os objetivos que você cumpre, tudo que tem a ver com aquela coisa do instinto do dia a dia mesmo. Então a visão micro é a nossa rotina, é exatamente isso. Todas as coisas que você vê da tua visão, no teu campo de visão, que está acontecendo contigo hoje. Então essa é a visão micro. A visão macro, ela é um olhar de cima de tudo que está acontecendo na tua vida agora. É um olhar que você tem que simular como se você fosse um astronauta e você está olhando para a Terra e você está olhando a vida de si mesmo. Estou olhando a vida do Paulo agora, lá de cima. E a visão macro, ela também analisa o passado, o presente e o futuro. Então a visão macro, ela vê toda a tua jornada, ela vê onde você está agora, ela vê todos os grandes desafios que você teve que passar, as dificuldades que você teve que passar, o que você acertou, o que você errou, tudo isso é visão macro. Então, quando você pensa na visão macro, você analisa o teu passado, onde você já trabalhou, onde você está trabalhando agora, onde você quer chegar, o que você está fazendo para chegar lá. Então, quando a gente coloca o exemplo da visão micro e da visão macro, você deve pensar ou se dedicar em alguns horários do teu dia em pensar um pouco mais na visão macro do que na visão micro. Porque às vezes a visão micro, ela faz com que você mesmo não se desenvolva, você só vive de maneira no instinto, você vive dia após dia, você vive resolvendo um problema de cada vez. E você não está analisando a tua carreira, você não está analisando onde você quer chegar. Ou às vezes você até analisa, mas você não analisa o suficiente. Então eu vou dar um exemplo até para a gente entender esse cenário. Às vezes, na nossa visão micro, acontece algum problema que na hora nos dói. É um problema que às vezes a gente carrega durante uma semana inteira, o dia inteiro. E por quê? Porque é uma dor, porque é uma coisa que você não está conseguindo resolver, às vezes é uma injustiça, às vezes é uma situação complicada de onde você está, e a gente se prende nisso. Às vezes, quando você tem esse mesmo problema, você tem que tentar olhar a situação de cima, na visão macro. O quanto que esse problema vai dificultar na tua jornada, vai dificultar na tua carreira. É um problema que vai te impedir de chegar no próximo nível, que vai te impedir de chegar no objetivo que você tem profissional, onde você tem como meta ou propósito, enfim. Se você acha que não, que aquele problema é um problema só diário mesmo, então você não deveria estar gastando tanta energia em sentir esse problema. Quem sabe você deveria estar colocando a tua energia em resolver de uma vez e passar para a próxima etapa. Então, quando a gente pensa na visão macro, é quando você analisa as tuas conquistas e os teus problemas e vê o que isso está te fazendo evoluir ou não. Então, a visão macro é algo que a gente tem que colocar um pouco mais na nossa rotina, principalmente quando a gente tem dificuldade. E, pensando no lado positivo, também tem que se pensar na visão macro, porque às vezes no nosso dia a dia a gente tem algumas pequenas felicidades,
a gente cumpre uma meta, a gente consegue que um cliente elogie o nosso trabalho, enfim, várias coisas positivas. A gente vê um colega nosso que está tendo muito sucesso, eu fico feliz por ele. Então isso é a visão micro do negócio. Mas às vezes você pode olhar a visão macro e ver o quanto essas coisas pequenas e boas que estão acontecendo no meu dia, o quanto que isso está me afetando para eu crescer ainda mais. Na minha inteligência, nos meus estudos, no que eu preciso para subir de nível de conhecimento, enfim, o que eu quero crescer de nível profissional. E às vezes a gente tem que reunir essas pequenas felicidades do dia a dia para a gente analisar que, afinal de contas, lá da nossa visão macro que eu estou vendo, onde eu estou trabalhando, eu sou feliz. Tem várias coisas boas que estão acontecendo e essas coisas boas estão me ajudando a subir para o próximo nível. Então, a visão micro e a visão macro é uma linha de pensamento que eu tento aplicar muito, porque me ajuda a entender que vários problemas do meu dia eu não deveria estar tão preocupado assim, eu deveria estar preocupado em resolver sim, mas eu não deveria levar tanto para o pessoal, eu não deveria levar tanto no peito como algo que, como se eu estivesse numa fase ruim. Eu tenho que pensar de cima o quanto isso vai afetar a minha carreira, o quanto que isso vai me fazer crescer ou não. E isso no dia a dia. Agora, se o teu possível problema é que você ainda não sabe onde você quer chegar, você não sabe, olha, eu trabalho num lugar, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, eu não sei se eu quero continuar aqui, se eu quero estudar alguma outra coisa, às vezes também tem que pensar um pouco mais na visão macro da tua vida profissional no caso. Porque aí você analisa de cima onde você já esteve, o que você fez ali, onde você está agora e o quanto que você está se desenvolvendo, aonde você trabalha, nos teus próprios estudos pessoais, para você descobrir qual que é o próximo passo. Porque às vezes tem pessoas que às vezes elas não pensam tanto na visão de cima, da sua jornada, de onde ela quer chegar, onde ela quer subir na vida, e ela acaba ficando no modo repetitivo por muitos anos. Eu digo por experiência própria, eu digo porque por muitos anos da minha vida eu fiquei na visão micro, era dia após dia fazendo as mesmas coisas, pegava experiência com os anos que estavam passando, mas no final das contas eu não me desenvolvia no meu próprio conhecimento, de entender mais sobre o mercado, de entender mais sobre negócios, de melhorar os meus estudos sobre vendas ou sobre atendimento. Então, no final das contas, eu não evoluía quase nada, porque eu estava vivendo na visão micro do meu trabalho, quando eu deveria estar analisando a visão macro, o que eu tenho que fazer para crescer. E eu me lembro também que eu era uma pessoa que reclamava bastante, que não estava tendo oportunidades, que a vida não era muito justa comigo, e eu esquecia que no final das contas a vida sim era justa comigo, porque eu trabalhava em lugares bons, eu tinha tudo ao alcance para estudar e crescer na empresa que eu estava trabalhando. Às vezes, quem sabe não da maneira que eu queria, mas eu poderia pelo menos estudar mais para eu ver que eu merecia uma empresa melhor, ou eu merecia abrir meu próprio negócio, ou eu merecia ir para um outro ramo de negócios, mas eu não pensava na visão macro, eu pensava só na visão micro. Eu pensava só na minha meta da semana, naquele cliente que eu atendi hoje, naquele problema que eu tinha para resolver, então eu acabava não me desenvolvendo. Então a visão macro e a visão micro, hoje eu quis trazer esse assunto, porque se você consegue colocar como hábito todos os dias, se dedicar pelo menos um pouquinho do teu horário em pensar na visão macro da tua vida profissional, quem sabe vai ser o suficiente para você tomar algumas atitudes e colocar um pouco de consistência em ações e energia para você crescer na tua visão macro, na tua carreira e no teu trabalho.